Oiê, meu nome é Rafaela Barros e estamos aqui simplificando a redação. Então, já falamos aqui sobre as competências do Enem, como é que a prova de vocês é corrigida. Acredito que comentei sobre o fato de que são 2 professores que corrigem as redações de vocês, para a gente ter uma média, né? Porque às vezes a interpretação de um é um pouco diferente da do outro, então normalmente a gente tem esses 2 professores, normalmente não, sempre temos esses 2 professores, e caso haja uma diferença muito grande entre essas 2 notas, a prova vai para uma terceira correção. Então, você tem uma possibilidade aí bem interessante, bem bacana de... Eu agora que percebi que tô sem um brinco. Então, com 2 brincos agora. Se a gente já falou sobre as competências e a gente já falou sobre como as provas de vocês vão ser corrigidas, agora basta falar, necessitamos falar sobre a própria prova em si, né? Então, hoje nós vamos falar sobre a estrutura da redação de vocês. Como todo texto dissertativo, ou seja, texto que fala sobre algum tema, é muito importante que o texto de vocês tenha uma linguagem formal, ou seja, nós não podemos utilizar abreviações, nós não podemos utilizar expressões do cotidiano, gírias, nem nada do tipo, tá? É como se você estivesse falando com... Deixe-me pensar. É como se você estivesse falando com uma autoridade da sua cidade e não com o seu parceiro, tá bom? Então, são formas diferentes. Ou ainda, quando você tá falando com o boy que você gosta e não com a sua melhor amiga. Porque com o boy você não tem muito... Você fica meio confusa e fica tentando falar bonito, sabe? É mais ou menos isso. Lembra que falar bonito, falar formal não significa utilizar inúmeras palavras que você não sabe o que significam. É uma linguagem formal, mas não é uma linguagem rebuscada. É uma linguagem de, meu Deus do céu, essa pessoa mora dentro de um dicionário, tá? Se liga. Então, se o seu texto é dissertativo, então ele vai precisar ter essa linguagem formal. E aí tem uma coisa muito importante que muitas pessoas ou esquecem ou não dão atenção. Se chama margem e alinhamento. O que é isso, amada professora Rafaela? A margem basicamente é o espacinho que você coloca antes do início de cada parágrafo. Tem gente que detesta a margem, não gosta de marcar parágrafo, não gosta de botar espaço, ou faz isso pra tirar onda, eu ainda não escolhi qual dos dois, mas aí quando faz, só coloca no primeiro. Galera, eu preciso saber de cada parágrafo, de cada início. E aí, vamos fazer um parênteses bem grande aqui? Olha só. Como é que você sabe o momento de escrever um novo parágrafo? O conceito de parágrafo basicamente é o conceito de uma ideia, o conjunto de uma ideia. Então, digamos que no tema do Enem, pensando no Enem do ano passado, que falava sobre a democratização do acesso ao cinema. Então, era basicamente falar sobre o fato de todos precisarem ter acesso ao cinema, ok? Então, quando eu falo sobre isso, existe um tema muito grande para conversar. Acessibilidade, por que as pessoas não têm, enfim, a gente vai falar sobre tema em outros vídeos. Acontece que, dentro dessas possibilidades, existem algumas consequências, algumas pessoas mais específicas que não têm. Então, tem muitos subtópicos, não é isso? Muitas coisas que eu posso falar. Se eu quiser, por exemplo, falar pra você sobre um filme, eu posso falar sobre muitos aspectos do filme. Eu posso dizer minha parte favorita, eu posso dizer a parte que eu odiei, meu ator favorito, minha atriz favorita. Eu posso falar sobre o diretor, eu posso falar sobre a fotografia, sobre as imagens, sobre as músicas, enfim. Existem muitas opções e muitas situações que eu posso abordar em um filme, não é isso? Na redação do Enem é a mesma coisa. Se eu for pensar numa série, eu posso falar sobre a série inteira, posso falar sobre uma temporada, posso falar sobre um episódio. Então existem muitas opções para você falar e no tema do Enem é a mesma coisa. Sendo assim, a gente vai precisar ir afunilando, vai ter que ir diminuindo, recortando. E aí você vai escolher alguns aspectos. Quando você escolhe, digamos, 2 situações, 2 problemas, 2 coisas para falar na redação do Enem, então você vai ter um primeiro parágrafo que vai apresentar um conceito, no segundo parágrafo você vai falar sobre um problema, no terceiro outro problema. Então sempre que você for mudar de perspectiva, for mudar de foco, for mudar de tópico, você vai para um novo parágrafo, tá bom? Quando a gente for falar sobre cada partezinha, as coisas possivelmente vão ficar mais claras e aí a gente realmente vai simplificar.
No momento, o que é que a gente precisa lembrar? Organização. Então, fecha o parênteses. Então, essa indicação de início de parágrafo e de fim de parágrafo a gente vai saber a partir das margens, ok? Segundo, o alinhamento. O que é alinhamento? É a organização da linha, ó. Alinhamento. Não faz sentido, presta atenção, de tia para sobrinho ou sobrinha, que no caso é de professor para aluno. Todas as linhas do universo, menos na matemática. Mas fora isso, todas as linhas do universo, elas têm um final, não tem? Olha só. Eu tenho um caderno aqui. Nesse caderno tem linhas. A linha tem um começo e a linha tem um final. É escrever até o fim da linha, boy. Por que vocês não escrevem até o fim da linha? Eu nunca vou entender isso. E você precisa. Por favor. Por quê? Isso vai fazer diferença no conteúdo do seu texto? Não. Mas antes de ler o seu texto, o corretor ele vai ver o seu texto. Então, saber que aquela imagem, que aquele texto está bem organizado, é um regozijo para a alma. Ou seja, é maravilhoso. Sabe sim, você sabe que as pessoas com quem você tem que ficar são pessoas que têm que ter conteúdo, certo? Tem que saber conversar e tudo mais. Se você respondeu não certo para essa pergunta, você precisa rever alguns conceitos. Mas antes de conhecer o conteúdo da pessoa, você não vai olhar para a pessoa e dizer, gostei, ou não gostei. Mesmo que você se atreva a conhecer o conteúdo de fora, a forma que você não gostou, e você se impressione, tipo, você olhou e fez, ai, não faz o meu tipo. Aí quando você conheceu, fez, caramba, massa, curti. Mas aí você se surpreendeu. Na redação do Enem, a gente não tem espaço para se surpreender. O corretor tem que olhar para o seu texto e dizer, massa, bem organizado. Leu? Genial. Tá entendendo? Aí, para deixar as coisas mais claras para o seu coração, preste atenção aqui comigo. Aqui a gente tem uma redação do Enem mesmo, tá bom? Inclusive, mesma folha, mesmo tudo. Foi retirado de lá. E aí, vamos lá. Preste atenção aqui comigo. Tá vendo que aqui eu tenho um espacinho? A cada iniciozinho de parte eu tenho esse espacinho. Esse espacinho é o espacinho da margem. Isso aqui você precisa deixar no seu texto. Normalmente, a gente diz que é o espacinho de 2 dedos. No Enem, você pode fazer um pouquinho menor, pode fazer um dedo e meio. Ai, professora, mas é porque o meu dedo é enorme. Vai ser meio. É um dedo deitado e um dedo em pé. Use o seu bom senso. É um espaço que vai dar ali mais ou menos 1 centímetrozinho. Melhorou? Acho que não. Então, você presta atenção que é um espaço que é o suficiente para eu perceber que houve esse espaço. Então, olha aqui. Não é enorme, inclusive aqui não dá 2 dedos, mas eu consigo captar, eu consigo perceber que existe uma indicação de início de parágrafo, ok? Segunda coisa, é muito importante que você faça o seu texto alinhado. E o que seria um texto alinhado? Como a tia já explicou, até o fim da linha escrito. Você está conseguindo perceber que nessa redação inteira, tudo vai até o fim da linha, menos o final dos parágrafos? Por quê? Esse final de parágrafo aqui não tem problema, porque ele já tem uma indicação de que acabou. Então, beleza, você não precisa completar essa linha inteira, ok? Você só precisa escrever até o fim da linha. Ai, é porque eu acho feio, porque a palavra não cabe toda. Então, quando você tá mais ou menos no 6º ano, talvez antes, você estuda um negócio que chama separação silábica. Você pode usar tudo que a gente estuda na escola, tudo, serve para o futuro, tá bom? Então, por exemplo, o assunto do 6º ano, ele vai ser útil para você agora na 3ª série do médio, ou no 3º ano. Então, é muito importante que você relembre isso. Relembra a regra de separação silábica, relembra as regras de acentuação, de vírgula, enfim. Tudo é muito importante. Na dúvida, mesmo que você não lembre muito bem das regras, separa as palavras. É claro que você não pode separar em qualquer lugar. Por exemplo, a palavra é passarinho, aí no final da linha foi no N, aí você vai colocar o H lá do outro lado. Não vai dar, que aí você vai acertar na estrutura e vai errar na gramática. Então, presta atenção nisso. Mas, margem e alinhamento são fundamentais para a organização dos parágrafos, ok? Segunda coisa, ou terceira coisa, já perdi as contas. Se você prestar atenção, vamos voltar lá para outra redação.
Se você prestar atenção, esses parágrafos eles não são nem tão longos, nem tão curtos. Nós temos uma média aqui, mais ou menos, de 6 a 8 linhas por parágrafo. Eu costumo dizer que de 5 a 8 é o suficiente. Então, fazer parágrafos de 2 linhas vai ser problema. Por quê? Lembra que eu falei que o parágrafo é a junção de conteúdos, a explicação dos tópicos? Então, como é que você vai explicar o que precisa ser explicado em 2 linhas? Eu te respondo, não vai. O ideal, um tamanho adequado para você escrever as explicações, os conceitos, aquilo que precisa ser apresentado, é em pelo menos 5 linhas, tá bom? E importante, vamos voltar. Se você prestar atenção, essa parte de cima, que é a introdução, ela é menor do que essa parte daqui do meio, que é o desenvolvimento. Por quê? Esse vai ser um conteúdo para um próximo vídeo, para a gente fazer bem devagarzinho, então eu vou falar com vocês do passo a passo, mas basicamente porque a introdução, que é o início do texto, é para introduzir, para apresentar. Então não faz sentido a apresentação ser maior do que a explicação aprofundada, que é o desenvolvimento, né? O desenvolver. Sendo assim, você precisa atentar a isso. O meu primeiro parágrafo, ele não pode ter todas as informações e ele não pode também ser maior do que o desenvolvimento, tá certo? E aí, deixa eu mostrar pra vocês um exemplo de mais ou menos algo que não deve ser feito. Já mostrei como é que é pra fazer, o espacinho, escrever até o fim da linha. Primeiro, lembra que a gente tá cuidando da forma, então a gente ainda tá cuidando daquilo que é por fora, tá? Aquilo que a gente vai só olhar e dizer, opa, bacana. Essa daqui, a gente olhou e fez, opa, bacana. Eu tô vendo que as linhas estão preenchidas, tô vendo que tá organizado, não foi isso? Essa daqui, a gente tem a mesma sensação? Eu espero que sua resposta tenha sido não, porque a minha é. Então vamos lá. Não é que tá péssimo. Eu sei que existem textos que ficam muito mais desalinhados que isso, inclusive corrijo vários. Entretanto, olha só. Quando a gente para refletir sobre essa estrutura aqui, a gente tá vendo que o texto meio que tá sambando na tela, né? Olha isso. Eu até tenho a abertura inicial, ó, aqui a margem bacaninha. Entretanto, quando eu chego pra cá, quando eu venho para essa área de organização de alinhamento, eu tô vendo que o texto tá todo sambando na tela. Isso já faz com que eu perca ponto de estrutura simplesmente porque não escrevi. Tá vendo que aqui a palavra elevada dava para ter sido colocada aqui pelo menos 2, 3 sílabas, tipo elevar, ou sou ele, dava para ter vindo para cá. Esse ma de mais dava para ter vindo para cá. Claro que às vezes não é possível. Por exemplo, aqui eu tenho um espacinho e não caberia esse vendo vencida. Então, nesse caso, não tem problema. A gente não vai contar como falta de alinhamento, porque percebe-se que, tudo bem, não tinha espaço para sílaba. Mas, se tiver e você não tiver colocado o pedaço da palavra que cabia, você está desalinhando o seu texto. Então, vamos lá. Simples, prático, rápido, fácil. Dá um espacinho antes de começar o parágrafo, certo? E no final, escreve até o fim da linha o máximo possível, menos... E aí, escreve até o fim da linha, menos na última linha do parágrafo, que aí tudo bem não ir até o final, certo? Então, hoje a gente falou sobre estrutura. Lembrando que... Vamos lá, o que a gente falou? Primeiro tópico, linguagem formal. Então, nada de gíria, nada de abreviações, nada de parceiro, beleza... sei lá o que mais que se escreve. Segundo, margem. É muito importante o espacinho antes do início do parágrafo. Terceiro, alinhamento. Escrever até o fim da linha. E quarto, que eu sei que não foi em quarto lugar, mas vou botar aqui em quarto, a quantidade de linhas por parágrafo, o ideal é de 5 a 8, ok? Então, por hoje é só. Na semana que vem, a gente já vai começar em conteúdo, tá bom? A gente vai começar a pensar em como é que a gente pode fazer com que a redação de vocês fique o mais bacana possível, tá bom? Cheiro, até a próxima!